Fala aí, patriotas à direita de Deus. Olha, parece que as coisas pro imperador do direito xandônico não andam nada bem. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tem situações que parecem pequenas quando acontecem, mas que acabam desencadeando mudanças gigantescas depois. E o que está acontecendo nesse momento em Brasília é exatamente isso. Teve o caso, a derrota lá do caso da Zambelli, que o imperador do direito xandônico achou que mandava fora dos limites da Brazuela, e ele viu que na Itália a coisa é diferente, e tem muita coisa que está acontecendo e que ninguém percebeu ainda. Então fica até o final, porque vamos analisar hoje coisas que podem nos ajudar a entender porque tantas pessoas acreditam que essa história está longe de acabar, mas que por debaixo dos bastidores, ali no subterfúgio, tem coisa acontecendo e pode ser que o imperador do direito xandônico acabe ficando sozinho, tá? E os próximos capítulos podem ser ainda mais explosivos do que tudo que a gente viu até agora. Então vamos ver algumas análises aqui e você comenta aqui embaixo se você concorda comigo ou discorda de mim. Então, a coisa do Oeste aqui está colocando um negócio que a gente aqui no Brasil já tinha percebido, o pessoal da direita já sabe disso há muito tempo. O Alexandre de Moraes não é um juiz que está salvando a democracia, o Alexandre de Moraes é um vilão, ele é um ditador, ele está impondo a vontade política dele contrária a boa parte do povo brasileiro, né? O Lula ganhou a eleição na última eleição, é verdade, ganhou, mas ganhou por 50, alguma coisa ali, meu amigo, ganhou por muito pouquinho. Uma enorme parte da população brasileira votou no Bolsonaro e queria o Bolsonaro no poder. Então como é que de repente virou proibido ser bolsonarista no Brasil? Que absurdo é esse, né? Essa luta toda do Alexandre de Moraes. E essas coisas, elas se relacionam, tá? Porque lembra que um dos questionamentos que houve nessa época foi justamente que o Bolsonaro, quando ganhou as eleições de 2018, ele queria fazer reformas, por exemplo, facilitar o acesso a armas e etc., que o pessoal da esquerda não quer. E daí o STF tomou as dores para si. Embora não exista nada na Constituição brasileira que proíba ter armas, que garanta que não tem direito de ter armas e coisa e tal, o pessoal caçou algumas coisas lá, a tal da hermenêutica pentadimensional tirada do cu do pessoal do STF, para justificar a proibição de ter armas, né? Ou manter algumas limitações ao armamento da população, embora esse seja o desejo da população brasileira. E aí começou a ter um questionamento em cima do STF. Isso desencadeou esse problema. Por quê? Mais uma vez, o STF ele é baseado, o judiciário brasileiro, o ordenamento jurídico brasileiro, ele tem uma base muito frágil, tá? A base do ordenamento jurídico brasileiro é basicamente argumento de autoridade puro, né? Todas as leis brasileiras existem por quê? Por causa da Constituição brasileira. E o que legitima a Constituição brasileira? Pode pirlim-pim-pim, porra nenhuma. Juntaram 600 ladrões lá em Brasília, escreveram um papelzinho, assinaram, e agora por algum motivo você é obrigado a obedecer o que está naquele papelzinho ali, que não tem legitimidade nenhuma, né? O mínimo que se esperava de uma Constituição é que acontecesse o que aconteceu no Chile, que ela tivesse um referendo popular, que ela fosse referendada pela população depois. Houve isso no Brasil? Não. Foi só os 500 e pouco ladrão lá, de deputado ladrão lá em Brasília, que assinaram aquela porcaria lá, o velhinho careca lá do Ulisses Guimarães, ai, Constituição de merda, não sei o que lá, e pronto, né? E agora a gente é obrigado a apoiar, a aceitar isso aí. Por quê? Qual a legitimidade que tem isso? Eu não contribuí com nada com essa Constituição, eu não concordo com 99% do que está escrito ali. Então que lógica tem isso? Como é que pode uma Constituição ser feita dessa forma, né? Eu falo para vocês, a gente está indo em direção ao anarcocapitalismo, meu amigo. A economia e a informação descentralizada está levando a gente nesse sentido, é inevitável, né? Aí o que aconteceu aqui no Brasil? O STF, se sentindo atacado, reagiu tentando usar a força para manter a autoridade. E este é o grande erro do Alexandre de Moraes, né? Veja, esse fenômeno está acontecendo com os judiciários no mundo inteiro. No mundo inteiro os judiciários estão percebendo que a coisa está ficando estranha, porque né, o que antes eles conseguiam resolver muito fácil com as leis do país, porque né, a maior parte das relações entre pessoas eram relações locais, então né, você aplicava a lei local às relações locais, tranquilo de resolver todos os problemas. Agora,
eles estão tendo dificuldade com isso daí, né? Não é só o Brasil que está com essa dificuldade. Você pode ver, a Europa também está cheia de problemas lá, está criticando também, criando leis de censura e não sei o que lá. Tem um monte de judiciários no mundo inteiro com esse questionamento agora. Como é que vai fazer para operar nesse mundo novo? O que a gente vai fazer? Como é que vai resolver esse problema? Eu já falei para vocês, a única saída é o anarcocapitalismo, mas o pessoal já está tentando achar a saída dele, né? A diferença aqui no Brasil é que o Alexandre de Moraes se viu acuado e resolveu contra-atacar, começou a fazer um monte de decisões totalmente sem base nenhuma, né, supostamente para, entre aspas, defender a, entre aspas, democracia. E o que está ficando claro agora, com o tempo passando, é que ele fez um papel ridículo. A justiça brasileira, ao apoiar o Alexandre de Moraes, destruiu a sua própria credibilidade. Já é a Itália, a Espanha, a Polônia, a Argentina, os Estados Unidos, são vários países que ignoram as decisões brasileiras, tomadas pela justiça brasileira, justamente porque olham os autos do Alexandre de Moraes, olha aquele e falam, caraca, isso aqui não tem lógica. Isso aqui não bate o mínimo do mínimo de garantia de direitos humanos, de dignidade da pessoa humana, de devido processo legal. Devido processo legal é a base da base do direito. Jamais um processo como esse do Bolsonaro. Cara, o Bolsonaro foi denunciado em novembro, em setembro do ano seguinte ele estava preso, mas nunca que um processo desse tipo acontece assim tão rápido, cara. Isso aqui é um absurdo completo, foi evidentemente uma corruptela da devido processo legal. E o que mais assusta é ver pessoas aqui no Brasil, até alguns advogados, tá, tratando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não! A prisão do Bolsonaro é normal. O Xandão julgou que ele é culpado, normal. Não, caramba, gente, pelo amor de Deus. Vocês leram os mesmos livros que eu li na faculdade, vocês sabem o que é o direito. Não, não é normal isso. Você pode não gostar do Bolsonaro, ninguém é obrigado a gostar do Bolsonaro, não. Mas chegar nesse negócio de fazer um processo relâmpago, recusar toda a testemunha da defesa, basear tudo numa única delação premiada, altamente suspeita, questionável, que o cara mudou de versão um monte de vezes, que tem suspeita de pressão em cima dele. Cara, compara com a Lava Jato. A Lava Jato não foram dezenas de pessoas fazendo delação premiada, dezenas de pessoas devolvendo dinheiro e coisa e tal. Você tinha um embasamento muito maior daquilo ali. Levou 6 anos para se chegar no Lula na Lava Jato, né? Não tem como você considerar isso, a não ser que seja realmente o pessoal desesperado da esquerda, querendo, de qualquer forma, tirar a direita do campo político, né? E eu vou falar sobre isso mais, tá? Porque agora já veio o Alckmin dizendo que o Flávio Bolsonaro é antidemocrático por ter ido falar com o Trump e pedido a classificação do Comando Vermelho e do PCC. A esquerda vai partir para golpe, cara. Eles não têm alternativa, eles sabem que não conseguem conquistar mais corações e mentes das pessoas, eles vão partir para golpe, né? Mas aqui eu não quero falar disso não, eu vou falar disso no outro vídeo. Eu vou falar aqui agora da justiça brasileira, o dilema da justiça brasileira, né? E o senhor Carlos Newton está trazendo aqui no Tribuna da Internet justamente também que os problemas do Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos estão só começando, tá? Porque esse processo da Flórida, que agora já está numa situação que não tem mais muito o que fazer, né? Ele pode ser uma coisa fundamental. Parece um negócio pequenininho, parece uma coisa meio bestinha, porque não, é só um negócio lá de censura e coisa e tal. Mas, na verdade, isso pode colocar uma tutela americana sobre a forma como Alexandre de Moraes fez aqui a justiça no Brasil. E aí, olha como é que vai ficar a situação dos outros ministros do STF, do resto da justiça brasileira. Das duas, uma. Ou eles vão ter que admitir que realmente o Alexandre de Moraes fez merda, né? Porque fez, a gente sabe que ele fez merda, eu venho criticando o Alexandre de Moraes desde 2019, já devia ter sido, a orelha do Alexandre de Moraes devia ter sido puxada em 2019, então, e aí, ou seja, se eles admitirem que o Alexandre de Moraes está errado agora, eles vão ter que responder por que eles foram negligentes, né? Esse tempo todo eles não fizeram nada sabendo que o Alexandre de Moraes estava fazendo merda, né? Por outro lado, se eles vão assumirem a defesa do Alexandre de Moraes intransigente, dizer que não, que o Alexandre de Moraes está certo e não sei o que lá e coisa e tal, se eles fizerem isso, eles vão simplesmente jogar a justiça brasileira no lixo, porque a justiça brasileira vai ser culpada do mesmo crime do Alexandre de Moraes. Eles estão indo por esse caminho, tá? Eles estão indo pelo caminho de que não, que o Alexandre de Moraes tem o direito de tomar essa decisão. Não, ninguém tem o direito de tomar decisões erradas. Isso está na essência do problema, tá? Que é a essência. Isso, olha só, eu estou falando isso só com esse processo lá da Flórida. Porque tem mais coisa por aí, tá? A gente sabe que não está descartada uma volta da Magnitsky para o Alexandre de Moraes,
e eventualmente com essa classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, não se sabe quais outras cartas na manga os Estados Unidos têm contra o Alexandre de Moraes, porque a gente sabe que é possível que tenha muitas cartas na manga. Haja visto o Zapatero lá da Espanha, olha o que está passando o Zapatero na Espanha, olha o que está acontecendo com Cuba, olha o que aconteceu na Venezuela. O pessoal lá tem outras cartas na manga, tá? Tem um monte de delação lá de membros do Foro de São Paulo lá, sabe-se lá até onde vai esse negócio, tá? Mas isso, lógico, é especulação, a gente não sabe se vai ter alguma coisa, se vai ter Magnitsky para o Alexandre de Moraes, ou se vai ter alguma outra coisa. Só esse processo da Flórida já é uma dor de cabeça danada. Por quê? Porque vai ser uma decisão judicial numa outra justiça, condenando, em última análise, a justiça brasileira. Ah, mas vai estar condenando só o Alexandre de Moraes. Vai estar condenando só o Alexandre de Moraes. Mas, das duas, uma. Ou a justiça brasileira foi negligente, porque deixou o Alexandre de Moraes fazer essa merda. Essa é a minha opinião. A justiça nacional foi negligente. A justiça brasileira foi negligente por deixar o Alexandre de Moraes ter feito isso. Ou então ela vai ter que defender o Alexandre de Moraes e vai ser toda ela condenada do mesmo jeito, né? Você se lembra do caso do Eduardo Bolsonaro, de coação no curso do processo, por ter ido para os Estados Unidos falar sobre denunciar as questões a respeito do julgamento do pai? Pois bem, a Defensoria Pública da União acaba de se manifestar no processo dizendo que o Moraes não pode julgar o caso, que o Moraes é um juiz parcial, que ele deve se afastar do processo. A Defensoria da União dizendo isso do Moraes. Eu vou te contar essa história toda agora. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu like nesse vídeo. O ponto é o seguinte, como eu mencionei, esse processo já começou errado porque a Defensoria foi forçada a entrar no caso. O Moraes não permitiu que o Eduardo Bolsonaro constituísse o seu próprio advogado. E por quê? Porque ele queria correr com o processo, citou o Eduardo Bolsonaro por edital, um procedimento errado, devia ser por carta rogatória. E aí a Defensoria entrou no caso e começou a dizer o que muito advogado não tem coragem de dizer até hoje. Disse que o Moraes não pode julgar esse processo, que o Moraes precisa se afastar do caso porque ele seria a vítima ou a maior vítima dessa suposta coação promovida pelo Eduardo Bolsonaro. A Defensoria Pública da União chega a dizer o seguinte, que um juiz parcial gera arbitrariedade, que um juiz parcial, que é uma suposta vítima do crime a ele, imputado ao réu, que esse juiz juiz parcial se permanece no processo, o que se gera uma arbitrariedade, o que se gera é abuso de poder. Olha só, a Defensoria Pública da União dizendo que o Moraes comete, ao permanecer no processo, crime de abuso de poder. Repito, muito advogado não tem coragem de dizer essa verdade dentro de um processo e o próprio Estado que está dizendo aquilo que o Moraes deve ouvir. Olha, meus caros, a gente precisa também ler essa situação como uma série de derrotas que o Moraes vem sofrendo e que eu tenho trazido aqui no canal para vocês. Ele perde quando a Zambelli é libertada lá na Itália. Claro, ele, Moraes, se torna um perseguidor político para a justiça italiana. Ele perde também quando a Trump e a Rumble, a Trump Media, né, conseguem da justiça da Flórida no processo que movem contra ele por abusos cometidos contra as plataformas norte-americanas, consegue que a citação dele seja feita por e-mail porque ele vem se ocultando, vem se fugindo da justiça norte-americana. Imagina, um juiz da Suprema Corte fugindo da justiça norte-americana, isso na cabeça dos norte-americanos, imagina como não soa. Então o Moraes sofre derrota porque virou um perseguidor político da Itália, virou um fujão para a justiça dos Estados Unidos e agora mais essa, até para a Defensoria Pública Brasileira, o Moraes é um juiz que abusa do seu poder. O bolo, eu tenho sempre dito isso, às vezes as pessoas falam assim, eu estou desanimada, não vai nunca ter impeachment de ministros. O bolo se come pelas beiradas, o bolo não se come primeiro pelo recheio. Muitas vezes essa descredibilização do Moraes, essas derrotas pessoais vindas de fora e até mesmo de lugares inesperados como a Defensoria Pública da União vão desestabilizando um ministro que é
claramente conhecido por seus excessos, por seus abusos, por suas arbitrariedades, mas não sofre nada em razão disso, porque está blindado pelo próprio Brasil, pela grande e velha imprensa brasileira e assim por diante, pelas pessoas que os colocaram lá, que permitiram que ele exercesse essa função absurda. E agora ele vai sendo desestabilizado aos poucos pelos Estados Unidos, pela Itália e até mesmo pela Defensoria Pública da União. O bolo se come pelas beiradas. O Moraes sofre 3 derrotas seguidas e isso não é qualquer coisa. O carro vai andando aos poucos. Deixa aqui o seu comentário e a gente aqui está ligado nesse assunto e vai acompanhar o desdobramento desse processo que vai ser bem interessante. Como eu menciono aqui, a gente não dá só notícia, aqui a gente dá o que está por trás da notícia.